Aleluia, louvado, adorado e exaltado seja Deus, esse Deus maravilhoso, santo, digno de todo louvor e toda a adoração. Meus amados irmãos, muito boa noite, eu vos saúdo com a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento humano. O programa Caminhando com Jesus entra no ar pela nossa Salvaterra FM e também pela live no Facebook, no PR Silvio Moura. Louvamos a Deus, exaltamos ao Senhor, porque em muito nos honra. Ele nos honra de uma forma extraordinária. Deus Santo, poderoso, vivo, eficaz, que nos ama de uma forma extraordinária, incondicional. Te saúdo com a paz do Senhor, te dou as boas-vindas e mais uma vez posso dizer-te que Deus tem uma mensagem para o teu, para o meu, para o nosso coração. O programa Caminhando com Jesus entra no ar e o portal espiritual, o portal sobrenatural, lugar onde as coisas realmente acontecem. Aqui, a possibilidade do sonho se tornar realidade A palavra de hoje será em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3. O tema da mensagem de hoje é diante da razão e do coração. Diante da razão e do coração. Colossenses, capítulo de número 3, para a glória de Deus. Amados, Deus tem um desejo forte e é um desejo contínuo de nos abençoar, de abrir portas que venha não só nos trazer o suprimento, mas também por esta atividade do próprio Deus, a Ele mesmo retorna em alegria, retorna em prazer. Deus tem um prazer em nos abençoar. Deus deseja, de uma forma muito intensa, nos abençoar. E Ele é insistente, Ele é recorrente. Seu desejo, com certeza, é incontestável no tocante a nos abençoar. A partir do momento que nós apresentamos ao Senhor a nossa fé e que nós buscamos a sua face, amado, querida, não há ninguém, não há nada, não existem poderes, não existem ações, não existe alguém, não existe nenhum ser que possa impedir, que possa frustrar os planos de Deus para com nossas vidas. Amém? O recado de hoje que o Senhor revelou a nós para vos entregar é para que você entenda, para que você compreenda que a partir do momento que o teu coração ele viva, ele esteja em paz, o inimigo ele não é tão poderoso, o inimigo não é tão eficaz e tão astuto e tão sagaz ao ponto
de que todos os seus planos e todas as suas formas de agir, de trabalhar, seus investimentos contra as nossas vidas se tornem realidade com uma facilidade altíssima. Não é assim. Então, a partir do momento que nós entrarmos na presença de Deus, na presença do eterno Deus, as coisas começarão. Então venha conosco. O programa Caminhando com Jesus, com certeza, é uma ferramenta forte de Deus. O programa Caminhando com Jesus, nós temos de forma repetida dito isto. Não é um programa religioso. Não estou aqui para pregar religião. Não estou aqui para anunciar a placa da minha denominação. Estou aqui para pregar um evangelho puro, santo, poderoso, eficaz, extraordinário, tremendo, que vivifica, que manifesta vida, engrandecendo o homem em glória perante as suas fraquezas, exaltando o homem diante das afrontas, dos ataques que o inimigo tem proporcionado. E como ele não cansa, como ele não para, vem a palavra do Eterno e diz que não dorme e nem dormita aquele que te guarda. Que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Então vamos, porque Deus está nos unificando, porque Deus está nos unindo. Estamos irmanados em Cristo, em fé, porque as tentativas de nos derrubarem, elas são diuturnas, as tentativas, mas grande é o Senhor e muito digno de louvor, e toda a terra nela é manifestada a sua glória. Aleluia. Aleluia. Glória e honra. Glória e honra ao eterno Deus, poderoso, inerrante, infalível. Amados, presença de Deus. A presença de Deus. E que o Espírito Santo já comece a te encher da presença real, da presença incontestável deste Deus. Uma palavra forte para a tua vida. Seja cheio de Deus. Seja cheia de Deus. Enchemo-nos de Deus, da presença do Eterno, porque maior é o Senhor diante de toda e qualquer atividade, adversidade, diante de toda e qualquer afronta, diante de todo e qualquer investimento, diante de todo e qualquer. Glória a Deus para sempre. Amém? Se esta reunião é feita no nome poderoso de Jesus, sua palavra diz que Ele então se manifesta, Ele no meio destes, porque os tais estão reunidos em seu nome. Você está conosco em nome de Jesus? Se você puder verbalizar, diga amém. Se você não puder, apenas com a tua alma, diga amém. Diga amém e glorifique a Deus. Diga amém e exalte ao nome do eterno Deus. Amém?
Vamos de palavra do Eterno em nome de Jesus. Colossenses, capítulo de número 3, nós vamos começar do versículo 1 em diante em nome de Jesus. Antes, porém, eu quero exaltar a Deus pela vida dos amados irmãos que já estão conosco pela live no Facebook e os queridos que sempre pelas ondas da Salvaterra FM. Quero aqui dizer que em Cristo a alegria é indescritível, é imensurável, é insondável. Uma alegria que transborda, E em especial eu quero louvar a Deus aqui pela vida dos amados, também pela vida do nosso nobre irmão Evandro. Irmão Evandro é irmão do irmão Emerson. Irmão Emerson, ali na oficina de motos no Grau, né? Nosso irmão Emerson é mais conhecido como Flip. A gente louva a Deus pela vida do irmão Emerson, pela vida do seu irmão Evandro. Deus abençoe poderosamente. Aqui eu quero abrir um parêntese rapidinho. Dizer que eu louvo muito a Deus e quero dizer também que quanto a trabalhos de mecânica de moto aqui na oficina do irmão Emerson, a oficina de motos no Grau, aqui na 6ª Rua, próximo à Escola Dom Pedro, é um trabalho que eu assino embaixo, não só pelo profissional que é, mas pelo fato de nos dar largueza em podermos confiar. Já peguei minha antiga moto, esta agora, e sem problema, total confiança. E eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Emerson, pelo seu trabalho feito sobretudo com honestidade. Que maravilha! E todos quantos queiram, pode procurar a oficina do nosso nobre irmão Emerson aqui na 6ª Rua. O nosso irmão, como eu falei, é mais conhecido como Flip, e é garantido. Amém? Quero louvar também a Deus aqui pela vida do Yuri, aqui próximo ao Hospital Municipal em Salvaterra, sempre participando conosco, ouvindo a palavra do Eterno. Todos quantos, quer os que estão chegando como novos e os que já, de longa data estão sempre conosco, participando do programa Caminhando com Jesus. Mas em Colossenses, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, a palavra do Eterno nos diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas:
ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo de número 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 17. Amados, eu, na qualidade de pastor, e diante de tantas experiências, incontáveis experiências, nesses poucos anos de fé, já lidei com todo e qualquer tipo de pessoa, com todo e qualquer tipo de situação. Não há muito o que podemos dizer que na tal situação há uma surpresa. Mas diante dessa pouquíssima experiência, nós entendemos que existem pessoas que querem crescer, elas querem produzir, mas elas não querem um aconselhamento. Elas querem muito falar, elas não querem ouvir. Na verdade, não se dão prontas a ouvir. Diante disso, nós enxergamos muitos tropeços na vida de muitos. Só que o que mais nós estamos a ver com essa pouca experiência de fé ao longo desses anos todos é que nós somos atrelados, somos aprisionados em coisas tão pequenas, mas que
embora sejam pequenas e as tais separadamente aparentemente insignificantes, algo que dali para nós parece que não trará nenhum resultado negativo, nenhuma consequência ruim, quando esses pequenos pontos eles se reúnem, eles se juntam, o nosso coração passa a ter um problema seríssimo. Então existem pessoas que querem aleluia. Essas interferências são queda de energia elétrica, tá, amados? Então existem pessoas que querem e querem muito. Elas querem o crescimento, elas querem a evolução, mas elas não querem ouvir. Elas não se dão em prontidão a ouvir. Se a palavra de Deus diz que é importante crescermos na graça e no conhecimento, não há um crescimento, porque não há conhecimento. Não há conhecimento. E existe algo, eu vou aqui exemplificar e dizer-vos que, a exemplo, na qualidade de pastor, quando nós evangelizamos, quando nós convidamos alguém para uma reunião de adoração a Deus, para um culto, e que aquele convite fica tão forte, tão certo, que a certeza que nós temos de que a pessoa convidada ela irá, é uma certeza que ganha uma ampliação, que ganha algo realmente do criar uma gigantesca expectativa. Mas na maioria das vezes, a pessoa convidada, ela não vai. Na maioria das vezes, pode perguntar para qualquer pessoa, qualquer evangelista, e certifique-se de que a maioria, diante daquela certeza plena que nós passamos a adquirir, daquela afirmação de a pessoa nos dizer que irá, ela nos causa uma surpresa, nos causa uma tristeza, nos causa uma decepção, porque nós passamos realmente a contar de verdade. O coração de quem convida se enche de alegria de uma tal forma, nós alçamos um voo tão alto, que quando chega no momento da reunião e a pessoa não vai, a pessoa não aparece, bate aquele desânimo, aquela tristeza, aquela frustração. Muitas tristezas e muitas frustrações são comuns acontecerem em nossa vida, ou no mínimo virem contra o nosso ser, para que o nosso coração esteja sendo preenchido de coisas assim. Mas aí eu faço uma pergunta: quem foi que disse que eu sou obrigado a ficar preso em coisas assim? Eu mudei a metodologia. Eu convido todos a irem à casa do Senhor. Antes eu me importava muito, eu gostaria que as pessoas fossem ao lugar onde eu estava pastoreando, onde eu estava congregando, porque para mim a visão de multidão era a visão de um resultado altamente positivo. Hoje, se quiserem ir para o lugar, se quiserem ir ao lugar onde eu sou pastor, glória a Deus e aleluia.
Se quiserem ir para outro lugar, se não quiserem ir para o Ministério Atos, que é a denominação onde nós servimos ao Senhor, e eu sei que a maioria não sabe o nome porque nós não temos o costume de estar falando. Mas se quiserem ir para o Ministério Atos, ao Ministério Atos, fazer uma visita, ouvir a palavra, ter um momento de adoração a Deus ali junto com os amados, aleluia. Se quiserem ir para a Assembleia de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se quiserem se direcionar a Quadrangular, exaltado seja Deus. Se quiserem fazer uma visita à ceia, glória a Deus e aleluia. Se quiserem ir à Batista, Senhor, eu te louvo, eu te exalto. Porque nós observamos que nós criarmos expectativas e presos a situações tais, faz mal ao nosso coração. Eu vejo muitas pessoas brigando para serem pessoas donas da razão. A briga para ser específico em quem está certo, quem tem a razão, é uma briga muito alta. Mas eu vi que com o passar do tempo, que o que vale mais, no lugar de eu ter razão, é bem melhor eu ter paz. No lugar de eu criar expectativas, é bem melhor eu dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. No lugar de olhar e ver que o número altíssimo significa um fluir altamente positivo de um trabalho, o número altíssimo de pessoas ser o reflexo de um trabalho eficaz, passei a colocar no lugar, passei a ver, passei a praticar, que não é a multidão, que não é o grande número de pessoas, porque nós fitamos os nossos olhos de uma forma, direcionados a uma forma, e deixamos de trazer aquilo que de maior valor é, no caso, a presença de Deus, para que nós nos... Existe uma diferença muito alta, claro, em uma reunião com 1000 pessoas, onde eu já falei aqui, já falei a respeito, ensinando aos amados, dizendo: quando Jesus diz: onde houverem 2 ou mais reunidos no seu nome, ele se fará presente, ele no meio deles, ele no meio destes, ele no meio dos tais, é uma coisa, é um significado, e nós já falamos a respeito disso aqui. Porque eu posso participar de qualquer reunião, mas eu posso ter e fazer uso da liberdade de entrar mudo e sair calado. Eu vou estar ali, mas eu não irei me manifestar. Então é bem melhor uma reunião com 5 pessoas, onde a prioridade é o Espírito Santo de Deus, onde a prioridade é a presença de Deus, onde diante ou dentro de uma simplicidade, que nós não precisamos de indumentárias, de invencionices, nós não precisamos nos autoflagelar para nós chamarmos, atrairmos a presença de Deus. Então o importante é a presença de Deus e não a quantidade de pessoas. Pois a quantidade de pessoas irá agradar o meu coração, irá satisfazer o meu ego, no mínimo, começando por tal. Vou me sentir uma pessoa de conquista, com vitórias, mas que muitas das vezes
as pessoas que entram ali acabam saindo do mesmo jeito. Se não somente ali houver não somente a presença de Deus, mas a manifestação desta presença, porque na reunião Jesus está ali. Agora, ele se manifestar é uma outra coisa totalmente diferente. Então você prefere ter razão ou você prefere ter paz? Claro que o misto, o miscigenado das coisas é um número de pessoas altíssimo, com a presença e a manifestação desta tal presença de Deus. Com isso eu quero te dizer o seguinte: deixe de se prender a coisas que, se você parar para olhar, parar para observar, parar para pensar, você vai ver que elas são desnecessárias. Você verá que elas não são tão úteis assim como se pensava. Às vezes porque a igreja tal trabalha de tal forma, age desse jeito, faz dessa maneira, a sua metodologia é tal, e dali surge uma coisa de um resultado, não necessariamente eu precise fazer igual. Não necessariamente eu precise copiar. Sobretudo copiar sem analisar, sem observar, porque o que os olhos veem, o que os olhos contemplam é uma coisa. Porque eu conheço muita gente, perdoe-me em falar, de 30 anos, 40 anos de igreja, que o coração ainda é aquela pedra. Mas a palavra que nós lemos foi justamente a respeito do cuidar do nosso coração. Quer dizer, entre ter razão e ter paz, eu prefiro ter paz. E você? Porque eu quero ajudar alguém. Eu quero ensinar alguém. Eu já tentei a primeira, já tentei a segunda, já tentei a terceira, já, sabe, fui perdendo a conta de tantas quantas, só que chega um momento que eu preciso ver que não é a minha falta de querer ensinar, porque querer ensinar eu quero, mas é a falta de a pessoa querer aprender. E por conta das minhas muitas invertidas, sem resultado, eu me frustro. Quem fica mal sou eu. Então, antes de eu tentar cuidar do coração de quem quer que seja, eu preciso cuidar do meu. Se a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, então eu, sem força, não posso levantar um que está fraco. Correto? Você concorda com isso? Eu não posso levantar uma pessoa que está fraca se eu também estou fraco. Eu preciso ter força para, no mínimo, ajudar a tal pessoa a carregar a sua cruz. Então, para isso, eu preciso estar bem. E diante de todas essas situações, e nós aqui buscando exemplificar para os amados, o tema é diante da razão e do coração. Porque nós tentamos explicar, nós tentamos falar, nós desenhamos, mas a pessoa não quer ouvir. Nós ensinamos, nós direcionamos embasados na palavra, mas alguns preferem as suas apostas, as suas tentativas. Já viram que outrora deu errado,
A primeira, a segunda, a terceira, inúmeras tentativas deram errado, mas ela insiste em continuar tentando do seu próprio jeito, mesmo sabendo que o final é caminho. Você está entendendo? Então, entre ou diante da razão e do coração, eu prefiro ficar com o coração. Porque do que me serve ter a razão, se essa razão não será tão útil para mim, muito menos para a pessoa que não quer ver que eu tenho razão, que não quer ver que o que eu estou falando, o que eu estou ensinando é o certo. Então eu prefiro cuidar, e sobretudo que eu tenho que guardar, é importante eu guardar o meu coração. Então eu não fico mais teimando, então eu não fico mais criando expectativas, então eu simplesmente deixo acontecer, no sentido de colocar diante de Deus para que a vontade dele prevaleça. É igual quando alguém, mais um exemplo, falta no culto. A pessoa falta a primeira. Escute bem, não estou falando aqui bobagem, não estou falando coisas diante das quais eu estou totalmente descredenciado a falar. Muito ao avesso disso, muito ao contrário disso. Mas escute, o irmão falta no culto. A primeira, a segunda, a terceira. Já na segunda falta do irmão na reunião, já começa um chegar para o outro, fazendo perguntas, e de forma subliminar nas perguntas, por entre linhas, já há uma tal acusação. Irmão, poxa vida, porque o irmão isso? Não, porque se fosse eu, sabe, pelo menos avisava, e porque às vezes o irmão está passando por uma luta. Ao invés de eu apresentar logo o julgamento, eu vou colocar todas as probabilidades, todas as possibilidades positivas, palavras do bem a respeito do irmão. Não, tipo, alguma coisa deve ter acontecido, não vamos orar pelo irmão, de repente o irmão está meio desanimado, de repente teve algum problema com algum filho, com a esposa, a esposa com o marido, de repente vinham no meio do caminho já e deu problema no carro, deu problema na moto, ou vieram andando, de repente é inverno, acabaram escorregando ali, caindo na água e voltaram para casa, molharam suas bíblias, enfim, inúmeras possibilidades para que eu não tenha no meu coração as acusações contra meu irmão. Você está entendendo? O que é que eu preciso de verdade dentro do meu ser para que eu viva e para que eu viva bem? Eu preciso de paz, querido. Eu preciso de paz. É isso que eu preciso. Eu vou ler o versículo de número 15, ou melhor, vou reler o versículo de número 15, que assim ele nos diz. Versículo de número 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Você quer mais? Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amados, isso aqui literalmente é divino. Palavra do céu, pão que de Deus desce do céu para alimentar a tua alma.
alimentar o teu psicológico, alimentar o teu físico também. Porque para nós, seres humanos, é bem mais fácil nós crucificarmos, nós acusarmos, nós apontarmos, do que nós tentarmos ajudar. Sim ou não? É bem mais fácil. Mas eu vi, eu entendi, meus olhos contemplaram e viram que a sujeira, escute, que a sujeira com a qual eu tento sujar o meu irmão, suja mais a mim do que a ele. Você está entendendo? Então que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E a palavra de Deus, ela diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mais adiante há um versículo lido que nos diz o seguinte, que o amor é o vínculo da perfeição. Então, a construção da minha casa, da minha residência, o conforto, a minha garagem, o meu sítio, a minha chácara, é tudo muito importante. Tudo muito importante. Mas são coisas que são necessidades. Porque o que é prioridade é construir antes, porém, no meu coração. Porque se não houver esta tal construção, a manifestação desta paz que excede todo entendimento humano no meu coração, quando eu convidar alguém e esse tal não vir, eu me frustro. Sim ou não? Quando eu ficar impaciente, inquieto, irritado, porque já tentei explicar, tentei explicar inúmeras vezes e já perdi a conta de tantas contas, e a pessoa parece que não quer ouvir, ou não entendeu, não quer entender, e com isso eu me aborreço, porque nós somos assim, ou eu estou errado? Então é preferível eu evitar o aborrecimento, porque esta impureza, esta sujeira, ela vai sujar, vai macular a minha alma. Adoece a minha mente, adoece os meus ossos, adoece a minha alma. Para que isso? Você não precisa disso. Muitas das vezes você pega alguém, de repente um filho, que você já repetiu para o tal trocentas vezes a mesmíssima coisa e parece que não entra na cachola do tal. É ou não é? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar a tua própria cabeça e vai ficar batendo contra a parede? Quem vai sentir a dor? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. E por causa, ou melhor dizendo, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Fulano quer ser desobediente e eu estou tentando salvar. Fulano está insistindo em coisas e eu aqui insistindo em... Às vezes nós nos preocupamos tanto com a vida de uma pessoa, quando que ela própria, ela mesma não está nem aí
para a sua vida. Jesus, ele se entristece, mas eu quero te fazer a pergunta: Jesus pode fazer alguma coisa em um coração que não permite a sua entrada, que não ouve a sua voz, que não obedece o seu comando, que não quer abrir os olhos quando ele diz: olha, diante de ti há um buraco, perante você está um abismo, volte. Mas a pessoa por si escolhe seguir. Haverá uma tristeza, mas não posso ficar atrelado nisso, porque a minha vida precisa seguir e viver diante do projeto de Deus chamado paz. As quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Para que eu vou estar guardando quinquilharias, velharias, coisas inúteis e que se promovem alguma manifestação, são manifestações negativas, está guardando tais coisas? Eu vou falar, não quer me ouvir. Eu vou falar, não quer me ouvir, eu vou seguir orando, intercedendo. Eu vou tentar explicar que é de uma forma ao certo, correto, e a pessoa está. Eu preciso ter saúde mental, queridos. Eu preciso ter saúde física. Sobretudo, a maior delas, eu preciso ter saúde na minha alma. Para que isso aconteça, não devo ligar para qualquer coisa. Então, no fim de tudo, o que se diz é: diante da razão e do coração, eu prefiro cuidar do coração. Amém? Recado dado, mensagem entregue. Convido-te a falar com Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Adoramos ao Senhor da beleza da Tua santidade. Nós somos
sujeitos a nos prendermos em tantas coisas que, se nós olharmos bem, não são necessárias e acabam muitas das vezes sendo totalmente inúteis para nós. Quero louvar e quero bendizer ao Teu nome, porque o Senhor entrega a cada um de nós um tesouro guardado, escondido, porém revelado. Às vezes nós reclamamos de tudo e de todos. Às vezes por qualquer coisa reclamamos. Mas de verdade, Senhor, Teu Espírito Santo tem nos ensinado e eu sou grato, muito grato a Ti por isso. Por que eu devo então estar perdendo tempo tentando falar o certo se a própria pessoa não quer ouvir? Meu Senhor da Glória, nós nos aprisionamos a nós mesmos por tantos sentimentos, por tantos pensamentos, por tantas opiniões. E isso nos causa um mal terrível. Senhor, nós exemplificamos a respeito de algumas vezes que alguns irmãos faltam e de repente até faltam de forma demasiada aos cultos, às reuniões. Mas a Tua palavra, a Tua mensagem está nos dizendo ao tempo em que vocês estão a maldar, a pensar, a apontar, a julgar, visitem, procurem, mandem uma mensagem perguntando como o irmão está. O Senhor está dizendo: pergunte ao teu irmão se aconteceu alguma coisa, pois assim vocês serão mais úteis do que estarem apontando contra. Eu Te louvo porque o Senhor também nos falou, meu Deus, que diante de situações como estas, o mal é terrivelmente manifestado em nossa vida. Nós que, ao invés de procurarmos primeiro saber o que houve, nós já queremos sentar com outros tantos que comungam do mesmo comportamento para falar mal. Meu Deus. Nesse momento, neste trecho da oração, eu Te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, porque do apontamento ouvimos que não é uma sujeira que irá sujar o nosso irmão, é uma sujeira que irá sujar a nós mesmos. Então, para que isso? Nada melhor do que nós vivermos e nós estarmos em paz. E se é para nós verdadeiramente sermos úteis, estejamos prontificados a ajudar. Eu quero louvar e bendizer o Teu nome, porque o Senhor fala comigo. O Senhor fala com o meu irmão, fala com a minha irmã nesta noite. Não se costuma acalmar o coração sem que a paz que excede todo entendimento seja a paz manifestada na vida da pessoa.
vem sobre nós o Espírito Santo de Deus e nos fala, nos mostra, nos guia, nos conduz pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O tempo que eu estou procurando falhas e defeitos em quem quer que seja, eu estou com os joelhos dobrados e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Não sei o que está acontecendo com ele, não sei o que houve com ela. Entra com a tua providência, Senhor. Olha, Senhor, o meu irmão precisa de ti tanto quanto eu. Não sou nada nem ninguém, Senhor, mas eu peço a Ti que o Senhor Deus abençoe o meu irmão. Não sei pelo que o meu irmão está passando, a situação que está vivendo, a crise na qual ou diante da qual está. Teu Espírito Santo fala conosco assim, para que assim nós façamos, para que sigamos o Teu exemplo, Senhor. Perdoa, porque muitas das vezes, ao invés de fazermos e termos tais ações, atitudes, nós queremos nos sentar com alguém que venha realmente compactuar, ser conivente com a nossa linha maldosa de raciocínio. Então agora, já não criar expectativas, agora, Senhor, já não criar mais expectativas, porque o melhor é deixar com que a Tua vontade prevaleça. Agora é lançar toda a ansiedade perante Ti. Às vezes estamos ansiosos demais e a Tua palavra já traz uma afirmativa dizendo-nos: não andeis ansiosos diante daquilo quanto aquilo que haver de beber ou de comer. Olhai para as aves nos céus, não juntam em celeiro, todavia todo dia, e olhai para a relva e vejam como são vestidas tão lindamente. Então eu posso escolher me preocupar, mas também posso escolher descansar no Senhor. Eu posso escolher enlouquecer porque já fiz tanta busca, tentativa e nenhum efeito surtiu. Mas eu posso escolher: muito obrigado por hoje, muito obrigado por tudo, muito obrigado por sempre. Coloco diante do Senhor em oração a vida dos amados irmãos, o nosso nobre irmão Jaime, lá da Vila de Condeixa. Coloca a vida do nobre irmão em Tuas mãos em oração. De igual forma, a vida de todos quantos pela live e pela rádio. Que o Senhor nos proporcione uma noite de sono daquelas que só o Senhor sabe e pode. E que amanhã seja o dia. A Ti nós louvamos e bendizemos. A Ti eu louvo e bendigo. E agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um programa Caminhando com Jesus, aqui pela nossa Salvaterra FM, a nossa 87,9, a rádio da cidade. Mais uma vez exalto, glorifico e bendigo a Deus por vossas vidas em Cristo. E quero dizer, finalizando aqui, uma coisa.
Não devemos nos preocupar muito com a forma que o mundo está batendo forte contra a Igreja de Cristo. Não temos a necessidade de nos alarmar por conta de que o carnaval não sabe muita coisa, senão somente buscar se pôr contra Jesus. A forma como o cinema, como a televisão, a forma como as pessoas têm uma visão de que, digamos, não devemos nos preocupar. Sabe por quê? A igreja é soberana. A igreja de Deus é soberana. Fique perdendo tempo com essas coisinhas, não, porque também são coisas insignificantes. Na igreja, ninguém toca. Ela tem dono, e o dono não perde batalha. Chegará o dia e também a hora em que todo olho verá. Quem crer e for batizado, diz a palavra, será salvo, porém quem não crer será condenado. Uns se apresentarão à destra, à direita, e outros à esquerda. Simplesmente assim, de um lado as ovelhas